Aleluia. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Que alegria. Mais um culto, né, com vocês. Tivemos um culto apoteótico aqui às 17 horas e poder finalizar essa noite tão abençoada, mais uma vez, servindo a essa linda igreja. É uma alegria muito grande. Pastor Elton, obrigado. Eu fiz aqui as minhas considerações no primeiro culto, mas eu quero ressaltar minha gratidão, conhecer sua muito digna esposa, a pastora Luciana. Que Deus abençoe sua vida, tá? Toda a família, toda a amada igreja. E você pode ter certeza que você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem uma bênção para a tua vida nessa noite. Deus tem uma bênção. Eu queria te convidar a você abrir sua Bíblia, Marcos, capítulo 2, por favor. Marcos, capítulo de número 2. Eu tenho uma palavra ao teu coração. Marcos, capítulo de número 2. Thank you. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, eu quero ler 2 textos a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E você diz amém? Gente, esse texto é um texto muito conhecido. É aquilo que a gente chama de clássico da Bíblia, né? Acredito que no meio dessa multidão, quem aqui que nunca ouvira algo a respeito do milagre do paralítico de Cafarnaum? Essa história ganha um destaque não propriamente pela cura em si do paralítico, até porque é fato, aonde Jesus está, milagres acontecem. Mas o que dá destaque à história é a atitude de fé de 4 homens determinados, que diante dos obstáculos, diante dos empecilhos, eles usaram a criatividade motivada pela fé e subiram ao telhado, fizeram um buraco e levaram aquele paralítico ao seu destino, que era encontrar Jesus. E para que possamos entender algumas verdades de Deus para nós nesta palavra, eu preciso pontuar algumas coisas com vocês a partir do texto que lemos. Porque o versículo 1, o texto diz que novamente entrou em Cafarnaum. Qual era o nome da cidade? Cafarnaum. E o texto diz assim, depois de alguns dias.
A ideia que o texto está trazendo para nós é que Jesus, em um curto período de tempo, em um pequeno espaço de dias, Jesus entra novamente em Cafarnaum. Observe que existe uma frequência na estadia de Jesus em Cafarnaum. Jesus era acostumado a estar em Cafarnaum. Já por inúmeras vezes eu presenciei algumas discussões teológicas de pessoas que afirmam que Jesus tinha casa em Cafarnaum, outros dizem que ele não tinha casa em Cafarnaum. Tem gente que acredita que a casa de Marcos 2 era de Jesus, porque Mateus diz que ele estava em casa. Tem gente que diz que a casa não era dele, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Só que, gente, o que importa não é se a casa era dele ou se a casa não era dele. O que importa é que em Cafarnaum, Jesus tem um lugar. É isso que importa. O que importa é que Jesus, ele chega em Cafarnaum, e em Cafarnaum ele tem um lugar. É do conhecimento de todos que o propósito de Jesus era de salvar o que se havia perdido. Jesus veio como Filho de Deus, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para resgatar. Jesus cumpre o seu propósito. Porém, o ministério de Jesus, ele é recheado de sinais, prodígios e maravilhas. Então, aonde Jesus estava, por onde ele passava, era comum acontecer milagres. O evangelista João diz que se todos os milagres que Jesus fizera fosse registrado, não haveria livro no mundo capaz de comportar todos os feitos de Jesus. Agora, interessante que dos milagres registrados pelos evangelistas, perceba que uma boa parte dos milagres que Jesus fez, que estão registrados, foram em Cafarnaum. Grandes milagres. Posso te dar aqui alguns exemplos. Quando Jesus opera o milagre da pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa, que fora no mar da Galileia, o ponto de partida, como também o ponto de regresso, é Cafarnaum. Jesus, ele cura o servo do centurião, da onde? Cafarnaum. O centurião veio a Cristo e disse: mestre, o meu servo está extremamente enfermo e eu sei que o Senhor pode curá-lo. Jesus é movido de íntima compaixão. E Jesus decide ir com aquele centurião até a sua casa para curar o servo. Só que aquele centurião é impulsionado de uma fé tão grande que ele diz para Jesus assim: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Basta uma palavra. Alguém deu glória a Deus. Basta uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus ficou apaixonado pela atitude de fé daquele centurião. Porque qualquer um em Cafarnaum queria ter o privilégio de ter Jesus em sua casa. O cara mais conhecido, mais admirado, mais desejado naquela cidade se chamava Jesus. E o centurião disse: seria uma honra tê-lo, mas não sou digno. Eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra.
palavra o Senhor fala daqui, ele é curado de lá. O Senhor manda daqui, a enfermidade tem que sair de lá. Eu estou com uma palavra para alguém que tem mão para levantar e uma boca para dar glória a Deus. Você está a uma palavra de Deus para o teu milagre. Você está a uma palavra de Deus para o teu milagre. Se você crê nisso, enche essa casa de adoração. Uma palavra. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Aliás, ela provocou o seu milagre porque ela ouviu dizer que Jesus estava na cidade. E quando ela ouve que Jesus estava na cidade, ela vai para o tudo ou nada. Ela já havia gastado todos os seus recursos com aquilo que ela acreditava que poderia resolver o seu problema, e por ninguém ela pudera ser curada. Então ela vai para o tudo ou nada. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla, eu ficarei curada. Então ela quebra o protocolo, ela rompe a multidão, ela toca na orla, e quando ela toca nas vestes de Jesus, o texto diz assim, ó, e saiu poder, e saiu virtude. Oh, aleluia. O toque dessa mulher foi um toque tão determinado, foi um toque de tanta fé, que ela fez Jesus parar. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor questiona, o Senhor pergunta: quem te tocou? Só que quando Jesus se vira perguntando quem me tocou, a ideia que passa na cabeça da maioria é que Jesus está perdido no meio da multidão procurando quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. Não. Jesus, quando é tocado pelaquela mulher, e ele sente que dele sai o poder, ele se vira. E ele, com licença, ele está olhando para a mulher, e ele está perguntando: quem me tocou? Aí Pedro entra na frente e diz: Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E Jesus continua fixado nela, dizendo: quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu virtude. Está escrito: e ela não podendo se esconder. Espera aí, por que o texto diz que ela não podia se esconder, se ela veio por trás e tocou por debaixo? Porque Jesus já estava olhando para ela. E por que Jesus não expôs? Porque se ela quisesse ser exposta, ela não viria por trás, ela viria pela frente. Então Jesus respeita a decisão dela. É por isso que Jesus não diz: foi você. Jesus olha e espera ela se revelar. Por quê? Porque aquilo que ela desejava, o toque dela fez ela receber. Mas o que ela precisava, que era paz e salvação, só Jesus poderia dar. Quando ela se revela, quando ela diz: fui eu que te toquei, Jesus olha para ela e diz: agora sim, vai em paz, a tua fé te salvou. É 12 anos. 12 anos. 12 anos. Pastor Elton, 12 anos sofrendo desse problema. O que ela precisava era de paz, porque há 12 anos ela não tinha. Então o toque de fé fez ela receber poder, e ela foi curada da hemorragia. Mas a atitude de se apresentar fez ela receber a paz que ela tanto precisava e a salvação que ela buscava. Aí entra Jairo, isso tudo no mesmo contexto. Aonde? Em Cafarnaum. Quem é Jairo? Um dos principais da sinagoga, que abordou Jesus na praia quando ele havia chegado. E Jesus se moveu pela fé, pela atitude de Jairo, não por quem ele era, porque ele era um dos principais da sinagoga. Não é por causa de quem ele era, mas por causa da atitude que Jairo teve. Um pai desesperado que se prostrou e adorou diante de Jesus e disse: a minha filha está extremamente enferma, e eu sei que o Senhor pode curá-la. Jesus decidiu ir em direção à casa de Jairo. Aí você conhece a história. Jesus para, porque aquela mulher do fluxo, ela rouba a cena. Jesus para, Jesus salva, Jesus libera a paz que ela precisava. E quando Jesus se volta para ir em direção à casa de Jairo, a notícia da morte chegou. Alguém disse: libera o mestre, porque a menina já está morta.
Interessante, né? Até diante de Jesus existem pessoas para trazer uma notícia. Já percebeu? É por isso que quando eu vou para o culto, a primeira coisa que eu faço é colocar o telefone no modo avião. Para quê? Para que ninguém me traga uma má notícia. Porque tem gente que está no culto, mas ele liga, manda mensagem, ele tenta te trazer uma notícia ruim para ver se você desiste do teu propósito. Só que Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente, ela não está morta, ela apenas dorme. Eu não sei quem vai pegar. Enquanto o diagnóstico do médico foi: está morta, a palavra de Jesus para Jairo foi: está dormindo. Enquanto para o homem alguém diz morreu, e o que para nós morreu não tem mais jeito, acabou, não volta mais, Jesus diz: creia, não temas, ela apenas está dormindo. Por quê? Porque enquanto nós tratamos morte como morte, Jesus trata a morte como sono, ou seja, a hora que Ele quiser, Ele desperta quem estava morto, traz a vida a quem não tinha, porque Ele é Deus. Quando alguém disse que Lázaro, seu melhor amigo, havia morrido, o que Jesus disse? Vamos até Betânia, porque eu vou acordar, eu vou despertar o meu amigo. Mas pastor, ele já estava morto há 4 dias, não interessa, pode ser uma semana. Ele quem tem a palavra de vida, é Ele quem traz à existência aquilo que não existia. Não deixa ninguém colocar um ponto final na tua história. Eu estou com uma palavra para alguém. Até aquilo que estava morto na tua vida, Deus esta noite trará à existência. De repente você está aqui e você entrou em 2023 e com algum projeto morto, com algum sonho morto, com algum ministério, uma chamada na tua vida. Eu não sei o que você perdeu dentro desse processo, mas Deus me trouxe aqui para dizer: hoje Ele entra no quarto da tua intimidade e diz: menina, levanta, menina, levanta, menina, levanta-te. Isso acontece aonde? Em Cafarnaum. Então perceba que era comum, era normal Jesus estar naquele ambiente. Jesus era apaixonado por Cafarnaum. Apaixonado. Sabe aquele lugar que você gosta? De repente você possa nunca ter ido, mas você se planeja, você projeta, você só diz: eu vou lá porque eu gosto daquele lugar. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece o Rio de Janeiro, mas tem um lugar no Rio de Janeiro que eu sou apaixonado. Eu amo Angra dos Reis. Pensa no lugar, irmão, que se eu pudesse eu morava lá. E todas as vezes que eu tiro um tempo para descansar, eu procuro ir para lá. Eu vou para lá porque é lindo, é maravilhoso, é um lugar apaixonante. E quem nunca foi, já estou fazendo propaganda. Pode ir porque é maravilhoso. Cafarnaum era a Angra de Jesus. Jesus era apaixonado por aquele lugar. A prova disso é que quando Jesus é rejeitado em Nazaré, sabe para onde é que ele foi? Cafarnaum. Quando ele não é recebido em Gadara, sabe para onde é que ele volta? Cafarnaum. Lucas capítulo 8, versículo 40, o texto diz: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Ei, diferente de Gadara que não recebe, em Cafarnaum, uma multidão o esperava. E o texto diz: todos, não é uns, não é alguns, todos o esperavam com alegria. Por quê? Porque para quem está em Cafarnaum, o que importa é ver Jesus chegar. O que importa é receber a presença dele. A Bíblia diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente. Imagine no meio dessa multidão aqui hoje. Então, quando Nazaré o rejeita, Jesus vai para Cafarnaum. Quando Gadara não recebe, Jesus volta para Cafarnaum. Por quê? Porque para todo lugar que te rejeita, para todo lugar que não te recebe, Deus sempre tem uma Cafarnaum preparada para você.
Alguém ali levantou a mão, eu vou liberar a palavra. Esse é o ano que Deus vai começar a te movimentar de alguns lugares. Pastor, por quê? Porque existem lugares que não te honram, existem lugares que não te recebem, existem lugares que não te cabem, existem lugares que não é para você. E Deus me trouxe aqui para dizer: esse ano é o ano de expansão. Então não insista em ficar em ambientes que não te honram, que não te recebe, que não te comporta. Por quê? Porque Deus sempre tem uma Cafarnaum preparada para você. Pastor, mas aquele lugar me dá status, aquele lugar para mim é network, mas aquele lugar ali tem pessoas bacanas. Não insista em ficar em lugares por causa de alguém, por causa de mídia, por quê, pastor? Porque o teu lugar já está preparado em Deus. Deus tem um lugar que te honra, Deus tem um lugar que te recebe. Olhe para alguém que está perto de você e diga: Cafarnaum é o teu lugar. Deus tem um lugar preparado para você. Agora olha que interessante. E aqui a gente avança. O texto diz que quando ele entra novamente em Cafarnaum, depois de alguns dias, ouviu dizer, divulgou-se, soube-se que ele estava na casa. Diga para alguém: ele está na casa. Gente, a notícia de que Jesus estava na casa correu mais rápido do que fofoca. E olha que, irmão, notícia ruim corre numa velocidade. Fofoca voa numa velocidade. Só que Jesus superou até a má notícia. Por quê? Está no texto, versículo 2. E na mesma hora, imediatamente, se reuniram tantas pessoas, mas tanta gente, que nem nos lugares junto à porta cabiam de pessoas. Parece familiar aqui hoje. Era tanta gente que nem nos lugares junto à porta cabiam. A casa ficou lotada. Pastor, e o que é que Jesus fez quando ele viu aquela multidão? Quando ele viu a casa lotada? Ele fez milagre? Não. Ele operou prodígios, sinais e maravilhas? Não. Ele fez algo extraordinário? Não. Ele fez algum espetáculo? Não. Quando ele viu a multidão, o texto diz: e lhes pregava a palavra. Ué, pastor, mas a multidão está ali por causa dele. A multidão ali está ali para receber, para ver alguma coisa. É claro que muita gente ali no meio da multidão ia ter com Jesus, porque era normal dos lugares que Jesus estava, a multidão lhe acompanhar. É bem verdade que muita gente que estava na multidão com Jesus eram pessoas movidas por aquilo que ele poderia fazer. É claro que tem gente que vem por causa dos milagres, tem gente que vem por causa daquilo que ele pode fazer. Só que milagre até atrai, mas Jesus sempre entendeu que a única coisa que faz o povo permanecer não é o milagre. O que faz o povo permanecer é o ensinamento da palavra. Ei, vou falar um negócio aqui sem medo de errar. Jesus nunca precisou fazer milagre para segurar povo. Não, pastor, não. Por quê? Porque aonde Jesus ia, aonde Jesus estava, ele não dispensava a oportunidade de lhes pregar a palavra. Eu provo. Certa feita, Jesus recebeu uma notícia. Sabe aquela notícia que a gente não está esperando receber? Aquela notícia que muda o dia da gente. Aquela notícia que acaba com o nosso dia, acaba com o nosso humor. Aquela notícia que joga a gente lá para baixo. Jesus passou por esse dia. E qual foi o dia? O dia em que ele recebeu a notícia da morte do seu primo João Batista e a forma como ele foi assassinado. Quando Jesus recebe a notícia da morte de
João Batista e você sabe a relevância de João Batista no ministério de Jesus. Não é nada mais, nada menos que o precursor, aquele que preparou o seu caminho, aquele que introduziu Jesus no seu ministério. Quando Jesus recebe a notícia da morte de João, está escrito, ele entra com seus discípulos no barco e ele diz: vamos para o deserto. Para onde é que Jesus quis ir? Ele sai do meio da cidade, ele sai do meio da multidão, ele sai do meio do povo para ir para onde? Quem nunca, diante de problemas, tristezas, aflições, quem nunca diante de uma crise não caçou um deserto da vida? Para quê? Para ficar sozinho. Sabe aquele dia que tu não quer ver ninguém? Você não quer ver um crente na tua frente. Aquele dia que você se tranca num quarto da vida e você decide, ei, não é solidão, é solitude, é a decisão. Ele decidiu, eu quero ficar sozinho. Porque luto não se anula, luto se vive. Só que eu não sei quem vai pegar. Quando Jesus entra no barco e vai em direção ao deserto, a notícia vazou. O povo ouviu dizer: Jesus está indo para o deserto. Jesus está indo para o deserto. Jesus está indo para o deserto. Irmão, a notícia foi correndo de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Sabe o que aconteceu? A multidão saiu das cidades, das aldeias, e todos foram para o deserto. Irmão, que vontade é essa de ouvir Jesus? Porque o povo saiu a pé, Jesus saiu de barco. O povo saiu a pé e chegou primeiro do que Jesus, que saiu de barco. Me explica. Quando Jesus chega no deserto, quem está lá esperando ele? A multidão. Quando Jesus viu a multidão, antes que Jesus dissesse: poxa, eu queria ficar, não deu. O propósito tomou conta do seu coração. Jesus por um momento esquece a sua dor, o seu momento de dor. Por quê? Porque tem uma multidão que está sedenta de ouvir Jesus pregar. Jesus queria ficar sozinho e o povo queria estar aonde Jesus estava. A vontade do povo de estar aonde Jesus estava foi maior do que a vontade de Jesus de ficar sozinho. E o que é que ele faz? Ele coloca de lado o seu momento de dor, o seu momento de luto. Por quê? Porque a sua dor não é maior do que o seu propósito. Eu vou repetir para alguém: a sua dor não é maior do que o seu propósito. De repente você está passando por esse dia, de repente você está naquela fase de deserto, de repente você está naquele dia que você não quer orar por ninguém, não quer cantar para ninguém, não quer pregar para ninguém, não quer fazer nada para ninguém. E na verdade, os dias que Deus mais te usa é os dias que quando era você que estava precisando ser usado por alguém. Já percebeu que o dia que Deus mais te usa para orar os outros é quando era você que precisava ser orado? O dia que você mais canta era o dia que você precisava ser ministrado. O dia que você mais prega é o dia que você precisava ouvir a palavra por intermédio da vida de alguém. Jesus abre mão da sua dor e começa a cumprir o propósito. Jesus está o dia inteiro pregando e o povo não sai do lugar. Jesus está o dia inteiro pregando e o povo sentado não sai do lugar. Aí vem os discípulos, que sempre tem os discípulos no culto. Quem? Aqueles que ficam preocupados com o horário que o povo vai embora. Nada contra. Mas vem um discípulo e diz: está tarde, manda esse povo embora. Está tarde, o povo mora longe e não tem comida para dar para o povo. Parece que Jesus, de raiva, ele olha para os discípulos assim: então dá de comer vocês para eles. Imagine a cara de um olhando para o outro. Porque o hilário da história é que quem Jesus manda alimentar o povo não tem o que oferecer para o povo.
Quem deveria dar alimento para o povo não tem o que entregar para o povo. Aí está um olhando para a cara do outro dizendo: onde a gente vai tirar comida? Porque nem 200 denários de pão alimenta essa multidão. Aí vem um garoto. Lá vem um menino. E esse menino está ouvindo Jesus pregar o dia todo. Ele não consegue colocar um pão na boca. Ele está ouvindo Jesus pregar o dia todo. E ele não consegue colocar um peixe na boca. Ele está ouvindo Jesus pregar. E quanto mais Jesus prega, mais ele se aproxima. Quanto mais Jesus prega, mais ele se aproxima. Quanto mais Jesus prega, mais ele se aproxima. Aí André coloca a mão no peito do menino e diz: você vai aonde? O menino diz assim: ó, eu tô com essa oferta aqui para dar para Jesus. O quê? 5 pães e 2 peixinhos. André, esperto, disse: Jesus mandou a gente dar comida para o povo. E a gente não tem nada para oferecer. Quer saber? Eu vou pegar esse garoto, vou levar ele para Jesus. E aí, pelo menos, apareceu um pão. Aí André diz: menino, vem comigo. Aí vai abrindo o caminho. Quando chega diante de Jesus, André diz: esse menino aqui quer te dar um negócio. Jesus olha para o menino diz: aqui está o meu lanche. Eu não consigo comer. Eu preciso entregar para o Senhor. Está aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega os 5 pães. Jesus pega os 2 peixes. Jesus levanta para o céu e agradece. Enquanto os discípulos estão dizendo: o que é isso para uma multidão? Jesus pega o que era 5 pães na mão de um menino, levanta e agradece. Por quê? Porque o primeiro segredo para a multiplicação é a gratidão. Tem gente que não consegue ser grato pelo que tem e quer pedir a Deus o que não tem. Não tem como Deus te abençoar. Não tem como Deus te dar. Porque o segredo para você viver a multiplicação do que você tem é você aprender a ser grato a Deus pelo que você tem. É pouco, mas agradeça. Por quê? Porque a tua gratidão vai provocar uma multiplicação de Deus para a tua vida. Jesus levanta para o céu e agradece. E ele começa: pastor, por quê? Porque não é o que você está entregando, é como você está entregando. Alguém levantou a mão aqui, eu vou repetir. Não é o que você está entregando, é como você está. É por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, porque não era o que eles estavam entregando. Abel deu o melhor, Caim também deu. Mas Deus, antes de olhar para a tua mão, Deus olha para a intenção do teu coração. A oferta revela o caráter do ofertante. Então Jesus multiplica. Jesus multiplica. Anacandarábia. Pastor, por quê? Porque não é a palavra consequência do milagre. É o milagre consequência da palavra. Só teve multiplicação depois que teve pregação. Então o povo está ouvindo Jesus pregar o dia todo. Por quê? Porque não é a palavra consequência do milagre, é o milagre consequência da. Então Jesus olha para aquela multidão dentro da casa e o que é que ele faz? Pregava-lhes. Pregava-lhes. Pregava-lhes a palavra. Por quê, pastor? Porque enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus está falando por intermédio de sua palavra, ei, você pode não estar vendo, mas a palavra está trabalhando. A palavra está. Alguém levantou a mão. A palavra está trabalhando. Pastor, eu não estou vendo nada acontecer. Não é para ver, meu filho, é para crer. Enquanto a palavra de Deus está sendo liberada, a palavra está trabalhando. Não, por quê? Porque uma programação boa até atrai, mas o que faz você permanecer é a palavra. Um culto como esse aqui é bom, atrai, mas o que faz você permanecer é a palavra. Sabe por que nessa igreja tem 4 cultos no domingo lotados? Por causa que aqui Jesus tem liberdade na palavra.
Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Sabe por que 2023 tu vai viver o ano da expansão? Porque você está alicerçado na palavra. É a palavra que te levanta, é a palavra que te liberta, é a palavra que te dá estratégia, é a palavra que te abre visão, é a palavra que te dá estratégia, é a palavra que te renova, é a palavra que te consolida, é a palavra que te faz vencer o diabo, é a palavra que te dá resistência, é a palavra que te cura, é a palavra que te enche. Só quem recebe o poder da palavra faz o barulho que o diabo não gosta. É a palavra. Agora pega a visão. A única coisa que fez Jesus parar de pregar. O que, pastor? Lá vai. Enquanto ele está pregando, alguém está revirando o teto. Enquanto ele está pregando, alguém está fazendo buraco no telhado. Enquanto ele está pregando, alguém está descobrindo o telhado. E o texto diz assim, ó, e um paralítico, trazido por 4 homens, que não encontrando lugar. Gente, aqueles 4 homens estão carregando o paralítico. E qual é o propósito? Levá-lo até Jesus. Só que não tem acesso. Eles tentam entrar pela porta, mas não tem acesso. Nem pela janela tem acesso. Só que aqueles 4 homens não são igual alguns crentes de hoje, que quando chega num culto como esse, que vê a casa lotada, dizem, vou voltar domingo que vem. Não, vou voltar outro culto. Não dá para entrar, não dá para chegar. Não. Quando eles olharam e viram que não tinha acesso, eu imagino um olhando para a cara do outro, dizendo assim, rapaz, voltar eu não vou voltar não. E aí, o que a gente vai fazer? Alguém diz, irmão, nem que seja pelo telhado. Alguém deu glória a Deus. Nem que seja pelo telhado. A gente vai chegar em direção ao mestre. Irmão, eles correram o risco, subiram para o telhado, deram um jeito, seguraram, amarraram o paralítico. Descobriram o telhado. Está no texto. E Jesus, vendo a fé deles. Eu preciso chamar a tua atenção, porque Jesus não está olhando para o paralítico. Jesus não está vendo a fé dele. Jesus está vendo a fé deles. Como assim, pastor? É mais ou menos assim. Os caras estão descendo o paralítico. E enquanto todo mundo está olhando para o paralítico, Jesus está olhando para cima. O que chama a atenção de Jesus não é a cama que desce. Jesus está focado na atitude de fé de 4 homens, oh glória, que determinaram, eu não sei como a gente vai chegar, mas a minha fé está dizendo que a gente vai chegar. Porque quem quer viver milagre não inventa desculpa. Quem quer viver 2023, um ano de expansão, não tem como viver dando desculpa para Deus. Ou você dá um jeito e chega no teu objetivo diante de Deus, ou você vai viver uma vida sempre procrastinando, sempre deixando as coisas passarem, as oportunidades passarem. E eles disseram assim, quer saber? A gente não vai voltar não. Nem que seja pelo telhado, a gente vai chegar. E Jesus, vendo a fé deles. Aprenda uma coisa. Jesus não é movido por necessidade. Por quê? Porque é muito fácil olhar para o paralítico e dizer, ele está necessitado. Porque a realidade do paralítico já está dizendo isso. Porque tem gente que é só você olhar para a cara, você já diz que está com problema. Não precisa nem de revelação. Tem gente que já vem com a cama nas costas. Tem gente que já vem, como de meu pai, arrastando a cachorrinha.
Tem gente que já vem borocochô, triste. Tem gente que já chega aqui com a cara da derrota. Só que Deus não é movido pela tua necessidade. Ah, Jesus me guarda. Não adianta colocar uma capa, assumindo uma condição de derrota. Ô vida, ô céu, ô azar, porque eu sou assim, porque na minha vida foi assim, por causa disso. Não! Você está achando que Deus é movido pela tua necessidade? Você está achando que Deus é movido pela tua condição, assumindo essa condição de luta, de fracasso sobre a tua vida? Até porque se Deus fosse movido por necessidade, não haveria pessoas necessitadas no mundo. Se Deus fosse movido por necessidade, não haveria pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Se Deus fosse movido por necessidade, não haveria mendigos, cracudos. Não! Deus não é movido por necessidade. Deus é movido por propósito. Alguém lá atrás levantou a mão, eu vou repetir. Deus é movido por propósito. Eu estou dizendo para alguém, não adianta vir para cá com uma capa de derrota, contando um monte de história triste para Deus, achando que isso vai convencer Deus a mudar a tua história. Não! Eu vim aqui pregar para quem está determinado a tomar uma atitude de fé para provocar milagre na tua. Eu estou arrepiado. Ô glória! Eu vou liberar isso aqui para quem tem mão para levantar e boca para dar glória para Deus. Todo milagre é antecedido por uma atitude de fé determinante para o mesmo. Eu vou repetir: todo milagre é antecedido por uma atitude de fé determinante para ele. Eu vou dizer: Zaqueu teve que subir numa figueira, Bartimeu gritou, a mulher do fluxo tocou, Jairo se prostrou e adorou, o centurião creu, aqueles 4 homens subiram do telhado. Eu não sei o que você vai fazer aqui hoje, mas pelo amor de Deus, não deixe esse culto acabar sem que ele te veja. Não deixe esse culto acabar sem que ele te perceba. Rabadacanda, rabachurianda, rabahaya. Oh glória, oh glória, é isso, faz alguma coisa, pula, chora, grita, rola no chão, aplaude, faz alguma coisa, mas não deixa ele passar sem que te veja. Pastor, mas Deus vê tudo e Deus vê todos, mas tem hora que ele finge que não vê. Por quê? Porque é muito fácil sentar nesse banco e achar que a bênção vai cair na tua mão. E Deus está esperando ser provocado. Eu estou pregando para provocadores de milagres aqui. Deus está esperando uma atitude de fé. Deus está olhando para os 4 homens, está escrito, e vendo a fé deles. Jesus está apaixonado pelaquela atitude. Jesus não quis nem saber do prejuízo da casa, se é que a casa era dele. O que Jesus está apaixonado é pela fé deles. Aí diz o texto: e vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico. Observe que Jesus só se dirige ao necessitado depois da atitude de fé deles. Porque ele não é movido pela minha necessidade, ele é movido por propósito. Então, quando Jesus se vira para o paralítico, Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados. 2 coisas muito interessantes aqui, eu não sei quem vai pegar. Primeiro, Jesus utiliza a linguagem paterna. Jesus diz filho. Segundo, Jesus diz teus pecados. Jesus poderia dizer assim: filho, teu pecado está perdoado. Mas Jesus diz assim: ó, filho, teus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo: aquilo que você está carregando há anos, eu preciso que você guarde isso, porque a gente vai entrar numa dimensão aqui muito forte. Aquilo que você está carregando acabou. Teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz filho,
Jesus está utilizando a linguagem paterna. Nada que está na Bíblia está por acaso. Se Deus utiliza a linguagem paterna, é porque Jesus está utilizando essa linguagem para trazer aquele paralítico uma cura, que não era a cura que todo mundo queria ver. Até porque, imagine, não está escrito, mas é um pensamento meu. Imagine a frustração daqueles 4 homens que fizeram algo extraordinário. Até porque quem faz diante de Deus algo extraordinário é porque quer viver o extraordinário. Não tem como. Não tem como querer viver um ano extraordinário na presença de Deus se você não se dispuser a fazer para Deus algo extraordinário. Não tem como. Não tem como querer viver um ano de expansão se você vai continuar vivendo uma vida cristã com Deus meia boca. Não tem como. Tem que provocar o milagre. Tem que fazer diante de Deus o extraordinário. Não seja mais um no meio da multidão. Seja alguém disposto a viver milagre. Então imagina a cara daqueles camaradas. Isso aqui é um pensamento. Imagine a cara daqueles camaradas dizer assim: só isso? Até quem estava na casa, quando viu aquilo, buraco no teto, paralítico descendo, todo mundo pensou que agora Jesus vai pegar na mão dele, vai levantar ele, vai sair os 2 pulando, vai ser um poder terrível, né? Jesus olha e diz: filho, teus pecados estão perdoados. Deixa eu ser direto aqui. É porque Deus enxerga diferente de mim, de você. Ei, não ache, não pense que Deus vai olhar para o teu problema como todo mundo está vendo. Não. Jesus enxerga aquilo que eu e você não conseguimos enxergar. Quando Jesus olha para a fé daqueles camaradas e Jesus se vira para o paralítico, Jesus identificou o quê? O que ele precisava não era andar. O que ele precisava era ser salvo. Alguém lá atrás deu glória a Deus. O que ele precisava não era andar. O que ele precisava era ser salvo. Por quê? Porque melhor é você entrar no céu paralítico do que você andando no inferno. É melhor você entrar cego no céu do que entrar enxergando no inferno. É melhor entrar manco, coxo no céu do que pulando no inferno. É Deus dizendo para você: Deus nunca vai te entregar o que você deseja se primeiro não suprir aquilo que você precisa. Enquanto para todo mundo o que aquele paralítico precisava era andar, Jesus está dizendo: não, ele precisa ser curado, mas não do corpo, ele precisa ser curado da alma, ele precisa ser salvo, ele precisa ser liberto de uma herança de maldição que ele carregava. Eu vou entrar nesse detalhe. Pastor, ele carregava uma herança de maldição? Carregava. É por isso que Jesus disse: filho, teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque havia uma crença que toda deficiência era consequência de iniquidade, maldade, pecado, baseado naquilo que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, da 3ª até a 4ª geração. Então toda pessoa nascida deficiente, ou que em algum momento da sua história se torna deficiente, eles diziam: é consequência de maldição. Eu provo na Bíblia. Quem não lembra aqui da cura do cego de nascença? Quando o cego se apresentou a Jesus e os discípulos vendo o cego disseram: mestre, quem pecou? Ele ou os pais, para que este nascesse assim? E eu vou dizer o porquê que os discípulos se assustam. Por que os discípulos, e é a primeira vez que eles fazem isso, por que eles se questionam a respeito da condição do cego? Porque a Bíblia diz que era um cego de nascença. Não é alguém que se tornou cego. Não é alguém que tinha a vista e em algum momento perdeu a visão. Não! Ele nasceu cego. Só que eu fui pesquisar e eu descobri que esse cego, ele nascera com uma má formação. Ele é um cego portador de uma doença rara,
ele não tinha o globo ocular. Essa é uma doença raríssima. Inclusive eu tenho um amigo que ele é portador dessa doença. Ele é cego porque ele não tem o globo ocular. Então quando os discípulos viram aquilo, eles disseram: mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Para que ele nascesse assim? Jesus disse: nem ele nem os pais. Mas isto aconteceu para que o nome do Filho de Deus... Ai. Eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. Tem coisas que acontecem na vida da gente porque é propósito e permissão de Deus. Ei, nem tudo é consequência de maldição, nem tudo é consequência de pecado e nem tudo é culpa do diabo. Tem coisas que Deus só permitiu porque Ele quer revelar o poder dEle na tua vida. Ele quer revelar o poder dEle na tua história. Aleluia. Aleluia. Agora pega a visão. Quando eles disseram quem pecou, Jesus disse: nem ele nem os pais, porque não é herança de maldição, mas é propósito para a glorificação do nome de Deus. Aí Deus vai fazer um negócio que, se fosse hoje, Jesus estava em todas as páginas de fofoca, Jesus estava em todas as emissoras de televisão. Jesus cospe no chão, faz lodo, faz lama com a saliva, pega e taca no olho do cego. Eu imagino todo mundo olhando com aquela cara de... Deixa eu falar um negócio aqui. Ato profético não é para quem vive no natural. O apóstolo Paulo disse que as coisas do Espírito para o homem natural parecem loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós é o poder de Deus. Então quem quer viver milagre tem que estar preparado para ver coisa extraordinária, coisa de doido. Não adianta vir para cá com essa menina, para que tudo isso? Não, quem quer viver milagre tem que fazer coisa de doido, tem que fazer coisa extraordinária. O que Davi fez? Quando Davi foi se refugiar diante dos filisteus, quando Davi chegou na capital dos filisteus, em Gate, que os filisteus disseram: agora é hora da gente matar ele. Quando prepararam para matar Davi, Davi começou a se fazer de doido. Está na Bíblia. Davi começou a se fazer de maluco. A Bíblia diz que ele ciscava igual galinha, ele babava pela boca. Pensa aí, o herói de Israel ciscando igual uma galinha. Dá para imaginar? Porque quem quer viver milagre, quem quer viver milagre, vai ter hora que vai ter que fazer loucura. Eu sei que essa mensagem aí não é para muita gente não, porque tem gente que diz: eu sou assim. Sabe aqueles crentes Nutella de hoje em dia? Eu estou falando para crente raiz. Eu estou falando para crente que não tem medo de viver milagre. Jesus cuspiu no chão, meteu a mão no lodo, começou a tacar no olho do cego. Tem gente olhando para Jesus com uma cara arregalada, dizendo: que loucura é essa? Aí eu tenho que ir para a Bíblia com você. João diz que no princípio ele, Cristo, é o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 1. O que é que o texto diz? No princípio era o verbo, ou melhor, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra estava sem forma e vazia, o Espírito se movia sobre a face das águas. Verso 3: e disse Deus: haja luz. Jesus é o verbo, Jesus é o haja, Jesus é o bara. É Jesus quem traz à existência aquilo que não existia. A luz só existe por causa de Cristo, a terra seca só existe por causa de Cristo, os animais, o firmamento, os luminares só existem por causa de Cristo. Aí vem comigo, versículo 26: e disse Deus: agora façamos o homem conforme a nossa imagem. Vem para a Bíblia. Deus não disse agora farei, ele disse agora façamos. Ele pega o Filho, a palavra da vida, ele pega o Espírito, o fôlego de vida,
E ambos se juntam para formar o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Agora vem comigo, Gênesis 2 está escrito: e formou Deus o homem do pó da terra. Olha para alguém que está perto de você e diga: formou Deus o homem. Diga: do pó da terra. A matéria-prima que Deus usou para fazer você foi o pó da terra. O homem veio do barro e é para o barro que volta. A minha matéria, ela veio da terra. É por isso que o homem é tricotômico: corpo, alma e espírito. O espírito é a percepção da glória. A alma é a sede das emoções. E o corpo é a matéria aonde está o sopro de Deus. Agora vem comigo. Se o meu corpo é feito da matéria e quando morremos é para lá que ela volta, é para quem gosta de Bíblia. Jesus, quando olhou e viu que no cego não tinha globo ocular, ou seja, se tem ausência de matéria, alguém pegou. Se tem ausência de matéria, é por isso que ele cospe no chão. É por isso que Jesus faz saliva, faz lodo, faz lama. Por quê? Porque se o cego não tinha o globo ocular, se está faltando matéria, ele pega a matéria do chão, coloca no lugar e diz: vai, lava-te, vai, lava-te, vai e lava-te. E eu não sei quem vai pegar. O maior milagre não está quando ele lava o rosto. O maior milagre está quando Jesus diz: vai e lava-te. Por quê? Porque Jesus não mandou ninguém levar ele. Está lá. Jesus disse: vai e lava-te. Não me pergunte como ele achou o tanque. Mas como Jesus já tinha colocado barro lá. Olha, agora recebe aí. Quando ele lava o rosto, que o povo olhou, está na Bíblia. Quando o povo olhou, o povo disse: não é ele. Aí alguém disse: não, parece com ele. Aí alguém disse: não, é ele. Você já se perguntou por que o povo ficou assim? Parece? Não é. Não pode ser. Por que o povo não reconheceu? Porque quem viu ele sem o globo ocular? E quem está vendo ele com 2 bilhas de olhos, recém-inaugurada por Jesus. É por isso que ele diz: não, parece com ele. Aí alguém diz: não, é ele mesmo, eu vi Jesus fazer o milagre. Vai ser assim depois do encerramento do janeiro profético. Quando tu saíres das ruas de Belo Horizonte, quando tu voltar para a empresa, quando tu voltar para o trabalho, quando tu voltar para a faculdade, quando você voltar para o teu bairro, para a tua rua, para a tua cidade, alguém vai te ver na rua, não vai te reconhecer. Ai. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não, é ela, não parece com ela, não é ele, não parece com ele. O milagre vai ser tão grande que alguém não vai te reconhecer. Agora olhe para mim e prepara para receber. Diferente do cego de nascença, aquele paralítico precisava de ser perdoado. Diferente daquele cego, o paralítico precisava de uma quebra de maldição. E deixa eu te falar uma coisa: maldição hereditária existe. Já parou para perceber que tem gente que é honesta, é crente, tem caráter, tem todo um perfil positivo, mas vive coisas na vida que você mesmo se pergunta: ué, por que eu estou vivendo isso se eu não planto isso?
Por que eu estou vivendo isso? Se eu sou assim, sou correto, sirvo a Deus, estou na obra de Deus. Aí você pensa que Deus te escolheu para sofrer. Não. É porque tem gente que não sabe, mas está carregando herança de maldição. E não é sobre você. Cumpre-se o que está escrito. Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Da terceira até a quarta geração. Tem gente que está vivendo debaixo de pactos do passado. Tem gente que está vivendo debaixo de maldição do passado. E você ainda não abriu a tua visão espiritual para entender que esse mal precisa ser cancelado na história da tua vida. Tem gente que está acarretando problemas de gerações. Porque mamãe foi assim. Porque vovó foi assim. Porque titio era assim. Aí então eu quero ir igualzinho vovô. Mamãe era assim. E tu não está entendendo que são coisas que têm sido acarretadas em gerações. E o céu me trouxe aqui hoje para te dizer: hoje essa maldição vai ser quebrada. Já percebeu que tem gente que carrega histórico de maldição na família? Um é viciado, outro é traficante, outro é estelionatário, outro é homicida. Tem gente que carrega desgraças na família. Um caiu do prédio, outro foi atropelado, outro tropeçou, bateu o bico do dedão e morreu. Tem gente que carrega históricos. Um foi canceroso, o outro morreu de câncer, tio, avô, avó. E o médico ainda olhou para você e disse: vai se cuidar. E o diabo está te mirando, dizendo: o próximo que eu vou matar, o próximo que eu vou destruir, o próximo que eu vou acabar. Ele já percebeu que tem gente que tem histórico de separação na família? Casamento de ninguém deu certo, e o diabo apontou para você e disse: o próximo que eu vou destruir não vai ser feliz, vai divorciar, vai separar. Tem gente que tem um histórico na família de que ninguém se formou, ninguém conseguiu fazer um curso completo, ninguém conseguiu atingir o ensino superior, e tem gente achando que é coisa normal. Já percebeu que aqui em BH não, mas lá no Rio tem muito disso. Tem gente que vive de sobradinho, vai subindo uma casa em cima da outra, uma casa em cima da outra, uma casa em cima da outra, daqui a pouco vira um arranha-céu de tanta gente que não sai de casa, não vive uma vida, não prospera, não avança, não conquista, não muda de nível, não muda de realidade. E tem gente achando que é normal. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer: Jesus te viu, e hoje essa maldição acaba em você, encerra em você. Jesus olhou para aquele paralítico e disse: filho, teus pecados estão perdoados. O que tu carregou de gerações até hoje acabou em você. Acabou em você. Meu Deus do céu, eu preciso de alguém para levantar a mão lá no terceiro andar. Levante as duas. Eu estou arrepiado. Meu Deus do céu, levante as duas. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para alguém: teus filhos serão melhores do que você. Seus filhos vão chegar aonde você não chegou, vão viver o que você não viveu. Eu vou profetizar mais: você vai chegar onde teus pais não chegaram, aonde ninguém na tua família chegou, aonde ninguém na tua família pisou. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou te liberando esta noite. A maldição acabou. 2023 é o ano da expansão. 2023 é o ano que você vai viver coisas que você nunca viveu na tua história. Filho, teus pecados estão perdoados. Abre a boca por um minuto. Abre a boca por um minuto. Abre a boca por um minuto e glorifique a Deus. Abre a boca por um minuto. Quem é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas agora. Ore em línguas. Ore em línguas.
ora em línguas. Quem não é batizado, abre a boca e dá glória, porque Jesus acabou de me dizer: eu estou liberando uma graça sobre esta casa agora. O diabo pensou que ia destruir o teu 2023, só que assim diz o Senhor: nenhuma ferramenta preparada contra ti, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Tem maldição sendo quebrada agora. Meu Deus, está descendo uma graça aqui, está descendo uma unção aqui. Filho, filha, teus pecados estão perdoados. Você é livre, você é livre, você é livre. Acabou em você, 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 acabou, acabou, acabou. Candarabia, Ribiancho Ribinique Omenergia, Rica Labachurianda, Riamanda Candareba Rai. Está descendo uma unção de Deus aqui. Recebe renovo, recebe revestimento, recebe unção, recebe poder. Já tem demônio correndo na tua família, já tem demônio correndo na tua parentela. Há uma liberação profética. Pega! Você acabou em você. Se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Isso. Hoje Ele cura a tua alma, hoje Ele cura teu interior, hoje Ele liberta a tua mente. O espírito da depressão cai por terra, o espírito da frieza cai por terra, o espírito do pânico cai por terra, o espírito do diabo está sendo repreendido agora. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Cante! Se eu creio em ti, se eu creio em ti, está sendo liberado agora, está sendo liberado agora, está sendo liberado agora. Se eu creio em ti. Caindo por terra, tem corrente caindo por terra, tem maldição caindo por terra. Vem bater, vem. Se eu creio em ti, Eu creio. se eu creio em ti, Se eu creio. Deus do sobrenatural. Tem um anjo indo lá na salinha das crianças agora. Tem um anjo indo lá na sala das crianças, lá na igreja Kids. Tem um anjo indo lá agora. O mal acabou de ser cancelado. O mal acabou de ser cancelado. O livramento para tua casa chegou.
as duas mãos. Vou liberar a palavra profética. Vocês entram na bênção. Que a bênção se derrame. Levante as duas mãos. Enquanto Deus visita a maldade dos pais dos filhos, da terceira até a quarta geração, Deuteronômio diz que aqueles que obedecem ao Senhor, a sua misericórdia se estende até 1000 gerações, até 1000. Já tem alguém que pegou, já tem alguém que pegou. Enquanto a maldição vai até a quarta, a misericórdia vai até 1000, vai até 1000. Sabe, que a bênção, que a bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações. tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção Se derrame até 1000 gerações. Tua família e os teus filhos. e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 Recebe, recebe a família dos teus filhos. e os filhos de teus filhos. Tua presença Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. e em ti é contigo, é por ti e de dia e de noite, Tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, Recebe. é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. 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 Filho, teus pecados estão perdoados. Declaro. Tem maldições sendo quebradas, pastora. Tem maldições sendo quebradas. Acabou em você, acabou. Tem uma unção de Deus aqui. Receba a unção que despedaça o jugo agora. Receba a unção que despedaça o jugo agora. Receba a unção que despedaça o jugo agora. Receba.
que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, Fechados se abram, teu reino venha mover. nossa A nossa fé e esperança estão em Deus. que se abram os céus, Fechados se abram, teu reino vem mover aqui. Nossa fé e esperança estão em que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que Deus. os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Meu Deus. Aleluia. No meio dessa unção, no meio dessa atmosfera, eu quero saber onde está você. De repente você chegou aqui igual aquele paralítico, carregado. De repente você veio aqui porque alguém te trouxe. De repente você veio aqui se arrastando. Mas o importante é que você chegou. E Jesus me trouxe aqui para te dizer: hoje eu te coloco de pé. Hoje eu te levanto. Porque nenhuma maldição vai prevalecer sobre a tua vida. Eu estou falando com você que entrou aqui e estava distanciado da casa do Pai. De repente você terminou 2022 afastado do altar. E eu não sei qual foi o motivo, a razão ou circunstância que te levou para longe da presença dele. Mas o Espírito Santo te trouxe nesse culto hoje. Porque você pode ter chegado aqui pelo telhado, mas tu vai sair daqui andando. Tu vai sair daqui pela porta, tu vai sair daqui carregando aquilo que te carregava. Já está chegando alguém aqui. Já está chegando alguém aqui. Sobe para o altar, sobe para o altar. Traz ele para o altar. Eu estou te chamando para você começar 2022, 2023, não com o pé direito. Eu estou te chamando para começar 2023 com o pé no altar. Pastor, eu quero voltar para o altar. Pastor, eu quero tomar uma decisão por Cristo. Pastor, eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Pastor, eu quero que Jesus me levante. Sai do teu lugar e sobe aqui no altar. Eu quero orar por você. Já está vindo a segunda. Já está vindo a segunda. Sai do teu lugar, vem. Está vindo a terceira. Está vindo a quarta. Se tiver na galeria, eu estou te esperando. Sai do teu lugar. Pede licença. Está vindo a quinta. Está vindo a sexta. Rompe a multidão. Hoje Jesus te levanta. Pastor, e eu que nunca fui evangélico, e eu que nunca fui de nenhuma igreja, pastor, eu nunca pertenci a nenhuma denominação. Ei,
Hoje é a noite de você viver uma experiência inédita. Hoje é a noite de você viver uma experiência com aquele que pode mudar a tua história. Sai do teu lugar e vem para o altar também. Pastor, eu nunca tomei uma decisão definitiva por Cristo. Pastor, eu nunca fui de nenhuma igreja. Eu até vou nos cultos, conheço até a palavra, mas eu nunca tomei uma decisão. Hoje é a noite. Sai do teu lugar e sobe no altar, porque eu quero orar por você. Está descendo lá na galeria. Está descendo, meu Deus, está vindo aqui. Está vindo ali. Está chegando aqui, oh glória. Hoje é a noite de salvação. Deus te chama. Não importa se você já foi ou se você nunca foi. O que importa é que hoje Jesus vai te levantar. Hoje Jesus vai te levantar. Hoje Ele está dizendo, pega a tua cama e anda. Hoje é noite de reagir. Hoje é noite de você sair dessa paralisia. Hoje a tua vida vai andar. Sai do teu lugar. Está vindo mais ali, oh glória. Está chegando mais ali, está vindo na minha direita. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus, porque o céu te chama. Jesus está trazendo ali. Jesus está trazendo aqui. Sai do teu lugar, porque hoje Ele te levanta. Hoje é noite. Ei, 2023 será o ano da expansão. E a virada de Deus na tua vida começa com uma atitude de fé. E a atitude já começou. Olha quantas vidas já estão aqui no altar. A atitude já começou. Atitudes de fé geram resultados de milagre. Atitudes de fé geram resultados de milagre. Sai do teu lugar e vem. Meu Deus, olha quantas vidas estão chegando. Tem muitas maldições sendo quebradas. Tem muitas maldições sendo quebradas. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor Elton,